Você conhece alguém desse jeito aqui? Tô sempre com raiva. Gente que quer ganhar sempre no grito? O ataque de raiva, conhecido cientificamente como transtorno explosivo intermitente e popularmente conhecido como síndrome de Hulk, é um transtorno em que são gerados ataques de ira de forma descontrolada e agressividade repentina, podendo ser acompanhados de agressões verbais e físicas que duram cerca de 30 minutos e que podem prejudicar a pessoa e quem está ao seu redor. Esse transtorno é normalmente acompanhado por outros, como abuso de substâncias, depressão, toque e fobia social. O tratamento do transtorno explosivo intermitente, a síndrome de Hulk, inclui o uso de medicamentos e deve ser feito com acompanhamento médico especializado. Mas tem gente que é assim o tempo todo. Quer ganhar no grito porque lhe falta autoridade moral, ou seja, grita para parecer forte e inteligente, mas quando fala manso, não tem autoridade. Ei, você que tá verde de raiva, de ódio, de rancor, de ciúme, ou sei lá, tomou suco de couve, eu sou o Dom e esse é o canal Vida Inteligente na Fé. Na semana passada aconteceu a reunião da Cúpula das Américas com a presença de presidentes dos diversos países que compõem as três Américas e o Caribe. Durante o evento, o ator Mark Ruffalo, protagonizou uma treta no Twitter com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Em seu perfil na rede social, o ator compartilhou a foto de um protesto que aconteceu em Los Angeles contra o presidente do Brasil. E nesse mesmo tweet ele pediu ao presidente Biden que não confiasse em Bolsonaro. Ele alegou que o presidente Jair Bolsonaro mente quando fala da Amazônia, quando fala das queimadas no Brasil. Logo em seguida, o ator foi veementemente rebatido pelo perfil oficial de Bolsonaro, que apresentou dados alegados reais sobre os temas alvos do protesto do ator. Bolsonaro aproveitou para ironizar o ator, dizendo que o antigo Hulk é melhor do que o atual. Bom, Eu também acho. tretas digitais à parte, vamos para o assunto de hoje. Algumas pessoas acham que têm o domínio da verdade e precisam impor determinada opinião ou visão de mundo sem diálogo, sem contraponto, sem a opinião do outro. E para isso, essas pessoas se utilizam da estratégia do grito. Acham que podem vencer uma partida de futebol no grito, mesmo que não saibam fazer uma embaixadinha. Acham que pode vencer uma eleição no grito, ainda que não tenham votos a seu favor. E acham que podem vencer um debate no grito, ainda que não tenham argumentos. Mais do que ter uma tonelada de argumentos, sejam quais forem, é preciso entender que o maior argumento de todos é a verdade. Tem uma frase atribuída a Abraham Lincoln que diz que você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não pode enganar todos o tempo todo. E apesar de termos uma fonte de informações quase infinita hoje em dia, a verdade sempre vai se impor sobre quaisquer argumentos. Supomos que você diga que o gato tem 5 patas. Você busca informações que possam apoiar a sua tese. Aí você faz um compilado dessas informações e afirma categoricamente que isso é verdade. Então você apresenta a sua tese para as pessoas, algumas vão acreditar em você, outras vão ficar desconfiadas e vão questionar a sua tese, e um monte de gente vai dar risada de você. A tendência natural é você ficar com raiva, irado, tentar provar que está certo. Provavelmente você não vai conseguir por questões lógicas. O rabo do gato não é a quinta pata. Mas você quer acreditar assim mesmo e entra em dissonância cognitiva. Em seguida entra em negação existencial e em seguida você grita. Estou vendo! Incapaz! Usar a estratégia de sair gritando no lugar do argumento sensato denota falta de confiança, falta de controle e baixa inteligência emocional, exceto se você está tentando ensinar o para casa para seu filho pequeno. Eu tô estressada! Ontem eu fui pro UPA, passando mal, de tanto fazer dever! Tá estressante! Eu tô estressada! Para! Outra estratégia muito usada por quem adora gritar é o argumento de autoridade, que é quando a pessoa se acha no direito de sempre ter razão em virtude do seu currículo e da sua biografia. Seu currículo realmente é importante, você não pode abrir mão de ter um bom currículo, mas não é mais importante que o equilíbrio emocional e muito menos importante do que a verdade. Se você pegar a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que não devemos fazer nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. O próprio apóstolo Paulo considerou
considerou todo o seu conhecimento como esterco, se comparado ao conhecimento de Cristo, conforme está lá em Filipenses 3:8. E olha que o cara tinha um currículo invejável. Ora, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E não para por aí. Ele era hebreu, natural de Tarso, cidade cujas instituições reuniam melhor e mais completamente o caráter oriental e ocidental. Foi criado aos pés de Gamaliel, conforme Atos 22:3, que é considerado um dos maiores professores do judaísmo, ou seja, foi doutrinado em uma das melhores universidades da sua época. Era da seita dos fariseus, que eram exímios conhecedores da lei, conforme Filipenses 3:4-6. Paulo era especialista na Torá, mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Era o primeiro e o mais proeminente entre os judeus, conforme Gálatas 1:14. Tinha dupla cidadania, era judeu, conforme Atos 21:39, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, conforme Romanos 11:1, e romano, conforme Atos 22:25-28. Era bilíngue, ou seja, falava no mínimo 2 idiomas, o grego e o hebraico. E, segundo estudos, acredita-se que falava também o latim. E, apesar de tudo isso, Paulo considerou o conhecimento de Cristo mais elevado que o seu currículo. Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, foi um filósofo, escritor, bispo e importante teólogo cristão. Suas concepções sobre as relações entre a fé e a razão, entre a igreja e o Estado, dominaram toda a Idade Média. Nasceu em Tagaste, na cidade de Numídia, hoje Argélia, no norte da África, região dominada pelo Império Romano, no dia 13 de novembro de 354. Iniciou seus estudos em Tagaste, em seguida foi para Madaura, onde iniciou os estudos de retórica. Lia e decorava trechos de poetas e prosadores latinos, dentre eles Virgílio e Terêncio. Estudou música, física, matemática, filosofia. Me parece um currículo bom, né? Talvez Santo Agostinho foi o pensador que mais escreveu sobre a importância do autoconhecimento e da humildade. Quanto mais o homem se humilha, mais Deus se acerca, descendo até ele. Posto que o homem caiu por orgulho, Deus recorreu à humildade para o curar. A inveja é filha e escrava do orgulho. Por esses dois vícios, orgulho e inveja, o demônio é o que é. O princípio de nossa purificação é a humildade, confissão de nossos pecados. É melhor um pecador humilde que um beato orgulhoso. Observe a árvore, a fim de crescer para cima, primeiro cresce para baixo. Primeiro finca sua raiz na humildade da terra, para depois lançar suas grimpas ao alto céu. Esses são apenas míseros exemplos do pensamento de Agostinho de Hipona, um homem com um currículo invejável, com uma humildade semelhante apenas à de Cristo, mas que marcou a história humana com sua grandeza de caráter. E o que falar de Jesus? Segundo a Bíblia, Jesus era o Filho unigênito de Deus. Estava com Deus desde o princípio do mundo. Tudo o que foi feito só o foi por Ele e para Ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, de 1 a 4. Jesus não gritava, tratava as pessoas com dignidade e cordialidade, falava manso e por parábolas, contando histórias que facilitavam o entendimento das pessoas. Jesus teve 12 discípulos, que o acompanharam como um time complexo, com pessoas amorosas, como João, o discípulo amado, e pessoas explosivas, como o Hulk, quer dizer, Pedro. Jesus ensinou esses homens a se despirem de qualquer ar de superioridade, ensinando-os a serem servos uns dos outros, conforme Marcos 10, 43 a 45, dando ele mesmo o exemplo ao lavar os pés dos discípulos. A gente pode ler isso lá em João 13, de 1 a 15. Além de ensinar pelo exemplo, Jesus falava sempre a verdade, e por falar a verdade tinha autoridade. Lucas 4, 31 e 32 diz que ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade.
sem gritaria, sem ataque de pelanca, sem arrogância, mas com autoridade, porque falava a verdade. E falar com mansidão não é sinônimo de fraqueza. Falar mentiras é que é. Gritar sem motivos para tentar ganhar no grito, isso sim é fraqueza. Não que você não possa gritar, em alguns momentos na vida isso é essencial, como, por exemplo, no momento de pedir socorro, ou quando um policial vai fazer uma abordagem a um suspeito e manda ele colocar a mão para cima. De resto, o ideal é que você tenha equilíbrio. Mantenha a cabeça no lugar, a postura de quem tem a verdade ao seu lado E um cachorro de companhia. ou ainda quando você está encarando um inimigo de guerra que você sabe que não tem como sentar numa mesa para conversar e tomar uma gelada. Se você não tem sabedoria para entrar em uma discussão ou numa treta, melhor ficar de fora do que gritando e passando vergonha. Entenda os limites do seu conhecimento. Isso não é vergonha, ao contrário, isso é autoconhecimento. E isso te dá a chance de crescer pessoal, emocional e espiritualmente, e te confere autoridade sobre aquilo que você realmente domina. Mark Ruffalo é um bom ator, e eu acho que ele deveria continuar fazendo aquilo que ele tem talento e conhecimento para fazer. Bolsonaro é um político e é um antifrágil. Depois eu posso até falar especificamente sobre isso num outro vídeo. Mas eu vou deixar a opinião com vocês. E você, ainda está verde? Acha que já passou dos limites algumas vezes e precisa de mais conhecimento ou mesmo de um tratamento médico? Ou está procurando um professor de técnica vocal para gritar melhor? Se essa última opção é o seu caso, eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui embaixo um link para o curso de drives vocais do meu amigo Elder Andrade Jr., caso você queira continuar gritando, só que com técnica e muito estilo. O cara é fera. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Mas é manso. E se você tiver indicação de um médico que possa tratar esse tipo de transtorno, deixa o nome dele aqui nos comentários também. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Obrigado pela sua paciência comigo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso é muito importante para ajudar o nosso canal. E se você está vendo esse vídeo em outra plataforma, dá uma chegadinha lá no youtube.com/Vida Inteligente na Fé. As minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, que o Eterno acrescente mansidão e sabedoria à sua jornada. Um grande abraço e até o próximo episódio.